Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ter um momento de oração e já iniciamos o nosso culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por este momento de buscarmos a Tua presença, Senhor, de louvarmos o Teu nome, de refletirmos, Senhor, na Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, abençoa, Senhor, Teu servo pastor, que passou por esse procedimento, ó Pai, alivia as suas dores, guarda, Senhor, livra-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Seu Atílio, espero ter pego o hino certo. Vamos lá, o hino 109. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacilo o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesse dia além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 1, de 19 a 27. Tiago 1, de 19 a 27. Todos acharam? Diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, essa carta de Tiago, o Tiago ele escreve está logo no começo aí dizendo para os que estão na dispersão, né? Então, são os cristãos que foram perseguidos, né, tinham sofrido perseguição. E essa é uma carta de encorajamento. Então, ele começa a tratar essa carta, lá dos versículo 2 ao versículo 4, ele fala sobre o benefício das provações, né, que a provação vai gerar perseverança. Depois ele fala dos 5 ao 7 sobre sabedoria, né, do que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Depois ele fala do momento que nós vivemos aqui é transitório, ele dali do 9 até o 11, do 12 até o 15 ele fala do pecado, e do 16 ao 18 ele fala, mostrando que todo bem procede de Deus. E aí chegamos na parte do texto que nós lemos agora, que é uma parte bem prática, né? É uma parte prática dessa carta. A carta de Tiago é uma carta muito prática. E eu gostaria de tirar 4 lições muito rapidamente aqui para a gente sobre esses pontos aqui, sobre a prática cristã. Então, refletir sobre a prática cristã a partir desses versículos. Então, aí do versículo 19 ao 20, ele fala: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esse ponto é interessante para a gente falar sobre o primeiro ponto, porque é pronto para ouvir e tardio para falar. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, eu acho que os irmãos têm notado, às vezes os ânimos ficaram um pouquinho acentuados, né? Os relacionamentos, às vezes a gente excede um pouquinho mais, a gente ficava falando um pouquinho mais, né, com a nossa esposa, por exemplo, com nossos amigos, então com os nossos irmãos. Nesse momento a gente tem que cuidar na nossa prática cristã, ser tardio, né, para ser pronto para ouvir e tardio para falar. Nós temos que procurar a paz. A prática cristã vai passar por esse momento de procurar a paz, e a paz principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. A segunda lição, que é buscar santidade. Não que a primeira lição não tenha a ver com santidade, também tem, mas no versículo 21 ele tem um ponto bem específico da questão da santidade. Ele fala: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa questão de despojar, né, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, eu vejo aqui um processo de santidade, é um processo dia após dia. A prática cristã vai passar por isso, dia após dia, buscando santidade, buscando eliminar das nossas vidas práticas que não agradam a Deus, atitudes que não agradam a Deus. Então, segunda lição da nossa prática cristã é buscar a santidade. Terceira lição está nos versículos 22 ao 25. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece do que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a terceira lição está aqui: pôr em prática o que ouviu.
Então, aqui eu vejo o seguinte, as atitudes, por exemplo, de ir à igreja só, não vai resolver a nossa prática cristã. Nós temos que colocar em prática o que nós temos ouvido, o que temos participado dos cultos. A nossa vida precisa ser assim. Nossa prática cristã deve pegar o que nós aprendemos, o que nós absorvemos da palavra e colocar em prática. Então, se a gente sentar todo domingo lá, né, no culto, ouvir e não fizer nada e não agir na nossa vida, esse não é uma prática cristã. Nós não conseguimos caminhar dessa forma. Vai entrar por um ouvido, é como o espelho lá, logo você vai esquecer e vai se dissipar. Isso é interessante porque eu estava pensando aqui, quando a gente fala lá na empresa, tem muitos cursos que passam, eles falam muito, por exemplo, de formas de aprendizagem. E às vezes eles põem lá, você lê um livro, você absorve tantos por cento, você participar de um curso, você absorve tantos por cento. Mas a maior absorção, né, da lição, do curso, é na prática. Então, teve um curso recentemente, né, que foi falado isso. Então, se a gente pegar o que a gente aprendeu e colocar na prática, a gente vai absorver muito mais. Eu creio que é isso também na vida cristã. Nós temos ouvido, temos aprendido da palavra, coloquemos em prática nas nossas vidas. Então, a terceira lição é pôr em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. E a última lição está dos versos 26 a 27, que diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O quarto ponto eu pus aqui como não ser orgulhosos. Então, às vezes, a gente tem uma atitude orgulhosa na vida cristã, uma atitude que a gente só pensa na gente, a gente só pensa em ganhar conhecimento, se absorver, mas a gente não olha para o próximo. Quando a gente pensa em dons, para que servem os dons? Para que Deus deu os dons para os crentes, para a igreja? É para que houvesse edificação. Os dons é para que uma pessoa com um dom abençoasse outra pessoa e que a igreja fosse assim abençoada, a igreja fosse assim edificada. Então, nós podemos ter orgulho, uma atitude orgulhosa não faz isso, a gente não busca o irmão, a gente não busca servir na igreja. Então, precisamos ter uma atitude não de orgulho, uma atitude humilde, uma atitude que pensa no nosso próximo, uma atitude que quer buscar edificação na igreja. E aqui, no final, ele fala de um negócio interessante, né? Ele fala da língua, né? Que deixando de refrear a sua língua, fala do religioso, e normalmente as pessoas que falam, às vezes também tem um lado de que as pessoas estão ajudando, mas acabam falando, olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou ajudando o irmão, olha como eu estou contribuindo. Isso também está errado. Essa atitude não é uma prática cristã, porque você está sem com a soberba, né? Você está se exaltando, isso não é uma prática cristã. A prática cristã é buscar servir edificando, adorando a Deus e edificando na igreja. Então, só para repetir as 4 lições: pronto para ouvir, tardio para falar. Segunda lição, buscar a santidade. Terceira, pôr em prática o que nós ouvimos. E quarto, não sermos orgulhosos. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude nessa prática cristã. Vamos orar pela nossa igreja, olhar pelo momento de pandemia, momento de volta, que nós temos alguns domingos aí, orar pela liderança da igreja e orar pelas famílias da igreja. Então, nesse sentido, eu queria pedir para a Sara, que a Sara estivesse orando pela igreja de Peruíbe, a sua igreja, como você disse, Sara, outro dia, a sua igreja de Peruíbe, nós sentimos assim. Então, que você orasse pela liderança da igreja e pelas famílias da igreja, que haja avivamento e não um esfriamento. Haja prática cristã e não ao contrário, tá? Só habilita isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento que temos aqui na Tua presença, Deus, onde podemos conhecer mais de Ti, refletir sobre a Tua palavra, Deus. Nós pedimos, Senhor, pela nossa igreja de Peruíbe, Pai, que o Senhor possa estar com o pastor, com a família dos presbíteros, ó Deus, que o Senhor possa
capacitá-los e abençoá-los, ó Pai, e ajudá-los, ó Deus, a guiar a tua igreja, ó Deus, fortalecer cada presidente das sociedades internas, ó Pai, que já estão há algum tempo sem poder se reunir, ó Deus, mas que o Senhor esteja com eles também, dando sabedoria, ó Pai. Cuida também, Senhor, das famílias da nossa igreja, fortalecendo, suprindo as necessidades, ó Deus. Sabemos que a pandemia tem causado dificuldades a todos, dificuldades financeiras, de saúde, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um, sendo que as pessoas possam ser consoladas pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa avivar a Tua igreja, que a Tua igreja com essa pandemia tenha mais vontade de estar na Tua presença, que isso tenha servido para que as pessoas vejam o quão bom e agradável é estarmos unidos, é termos comunhão, é podermos participar do culto, que isso toque no coração das pessoas para que elas possam sentir falta de estar na igreja e se comprometer verdadeiramente contigo, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos crescer em conhecimento, em santidade, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que possamos ser mais parecidos com Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu só... Pastor? Bom, irmãos, saudações em Cristo, alegria estar novamente aqui com os queridos. Eu gostaria de falar para os irmãos, e especialmente para o Fábio, que trouxe essa reflexão bíblica, de que eu estou, nesses últimos dias, cumprindo literalmente o primeiro princípio, a primeira lição, né? Ser pronto para ouvir e tardio para falar, né? Só desse jeito, né? Oh, Jesus! Mas, queridos, graças a Deus, estou bem, estou me recuperando de um procedimento cirúrgico na boca, um enxerto ósseo, né? Mas está tudo certo. Só que a implicação direta disso é que eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, então nós faremos um estudo hoje um pouco mais curto, talvez não fique aqui tão efusivamente falando, né? Mas não pense que eu não estou bem, graças a Deus estou muito bem e agradeço os irmãos as suas orações. Mas bora lá, vamos para o estudo desta noite. Pois bem, nós temos falado sobre a igreja, a doutrina da igreja, a eclesiologia, não é mesmo? Na última aula nós falamos sobre a igreja triunfante e a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja militante. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja, mas nós vamos falar sob uma perspectiva um pouco diferenciada. Nós vamos falar da igreja transcendente, igreja transcendente. Vejam só, meus irmãos, não se deve pensar que a igreja é somente uma das muitas, digamos assim, organizações humanas. Não, a igreja, ela tem na sua origem algo sobrenatural. A igreja não é uma invenção humana, não é uma arquitetura humana, não é um engenho de homens. A grande maioria das organizações no mundo, de fato, a grande maioria foi fundada pelo próprio homem. Foi concebida na mente do ser humano e originada pelo esforço do homem, não é mesmo? Daí dizer acerca das associações nacionais, por exemplo, de indústria, aí dizer das Nações Unidas,
daquilo que os evangélicos gostam de falar, o Conselho Mundial de Igrejas, falar de sindicatos, os mais diversos sindicatos, todas essas são organizações e são organizações humanas. A igreja de Cristo Jesus, por outro lado, é uma criação de Deus. Ela não partiu da mente humana, da boa ideia do ser humano, da boa motivação do homem. A igreja é criação de Deus e deve sua existência somente a Deus. Por isso, a igreja, de fato, ela tem na sua essência um elemento sobrenatural que a distingue de todas as outras instituições, todas as outras organizações. Pense nisso. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi criada pelo próprio Deus. Por isso que ela resiste às eras, resiste ao mundo, resiste a Satanás, porque a igreja ela transcende a tudo isso, e isto por conta do seu Criador, por conta do Pai que a instituiu, a criou. A igreja, nós temos que entender que ela existe, aliás, existiu no conselho de Deus antes da fundação do mundo, antes mesmo da criação do próprio homem. Vocês estão lembrados lá de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5? Lá diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está falando acerca da igreja. Reparem, assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a igreja sempre esteve no coração de Deus. Ele a trouxe à existência, ele a decretou, tudo isso antes da própria fundação do mundo, e a igreja é a reunião, é o encontro dos filhos de Deus. Os membros da igreja não foram escolhidos somente como indivíduos isolados. Não existe cristianismo fechado em casa, cristianismo numa torre de marfim. Cristianismo, igreja, é de fato relacionamento. Deus escolhe os membros da igreja e os coloca na sua família. Deus escolhe os membros e os implanta como membros da família de Deus. Vejam o que diz aqui Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Reparem aqui, e sois da família de Deus. Então, à guisa de introdução, quero dar esse destaque. A igreja, ela é, em certo aspecto, ela é uma organização, um organismo, até melhor dizendo, sobrenatural em sua origem, porque Deus a instituiu, Deus a decretou antes da criação, da fundação do mundo. Por isso, a igreja tem um aspecto transcendente. Agora, para facilitar um pouco o nosso estudo e também para eu economizar um pouco de voz, falar menos, eu escrevi. Eu vou espelhar na tela, porque daí fica mais fácil para os meus irmãos me acompanharem. Eu escrevi tudo que eu vou falar daqui para frente até o final da aula, porque certamente quando a gente escreve a gente fala menos, não é mesmo? A gente fica ali mais restrito ao que está escrito. Assim eu falo menos, mas principalmente
creio que também, pelo fato de espelhar a tela, deve tornar um pouco mais palatável, mais compreensível e, por que não, didático para os irmãos acompanharem. Vamos lá? Vamos espelhar aqui a tela. Vamos ver aqui. Se espelhou aí? Espelhou, né? Então vamos lá, queridos. Olha só, a relação da igreja transcendente é divina, progressiva e se dá na revelação da própria aliança. Olha quantas coisas estão sendo ditas aqui nesta frase. Reparem, reflitam sobre a frase. A revelação da igreja transcendente é, primeiro, divina. Segundo, progressiva. E ela se dá na revelação da própria aliança. Pastor, então você está querendo dizer que a revelação da igreja está diretamente relacionada à revelação da aliança da graça? Exatamente isso que eu quero dizer. E que essa revelação ela é transcendente porque ela tem origem no próprio Deus Supremo, mas ela é progressiva, assim como a aliança. A revelação da Igreja de Cristo Jesus, essa revelação também é progressiva. Então, isso remonta ao fato de que nós somos adeptos à teologia reformada mesmo, porque essa perspectiva, esta relação entre igreja e aliança, ela se dá na teologia reformada. Se vocês perceberem, muitos arminianos e também os dispensacionalistas não entendem assim, não interpretam a Bíblia dessa maneira. Mas vamos lá, vamos tentar aqui relacionar a revelação da aliança com a revelação progressiva da Igreja de Cristo Jesus. Então vamos para o início. Falando um pouco do início. Logo no início da história humana, o homem, você sabe, se rebelou contra seu Criador. E o que aconteceu? Imediatamente após a queda, Deus dividiu a raça humana em dois grupos. Que grupos são esses? À sua direita, para pegar aqui as palavras do Senhor Jesus, que fala que as ovelhas estarão à direita, nós temos que entender que à sua direita pôs a semente da mulher. E a outra parte da humanidade, aqui representada pela esquerda, a semente da serpente. Então, assim, por ordem divina, por decreto divino, a igreja e o mundo foram separados e foram postos em franca oposição pelo próprio Deus. Daí, Gênesis 3,15 dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam que na sentença de condenação da serpente está também ali a promessa de Deus aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, façamos esse exercício aqui hipotético. Olha só, se assumirmos que Adão e Eva creram na promessa de Deus, aí de Gênesis 3,15, que tem a promessa, mas também tem a sentença condenatória da serpente, assumindo que Adão e Eva creram na promessa, então pode-se afirmar que eles, Adão e Eva, constituíram a primeira igreja, inclusive igreja cristã, como a gente vai ver mais à frente. Não no aspecto histórico. A igreja cristã
no aspecto histórico, de fato ela se dá na nova dispensação, na dispensação do Novo Testamento. Mas a igreja cristã, na sua essência, se dá, sim, desde o Éden. Então, de fato, desde a queda, Deus revelou o Evangelho. Isso é muito interessante. Desde a queda, Deus já entrou com a graça do Evangelho. Desde a queda, Deus apresentou que haveria apenas um Salvador. Quem é este? O descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Também não tem havido na história mais de um instrumento para obter a salvação. Isto é, salvação, ela é pela instrumentalidade da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, repetindo uma ideia que eu já disse numa aula pregressa, assim como os crentes do Novo Testamento são salvos por sua fé no Cristo da história, da mesma forma, os crentes do Antigo Testamento foram salvos através da sua fé no Cristo da profecia. Então, reparem, nós estamos tratando sobre a igreja transcendente. O próprio Deus é o criador, o fundador desta igreja. Esta igreja tem a sua origem, historicamente falando, no Éden, logo depois da queda. Sim, ela tem origem nos decretos de Deus, é verdade, mas historicamente ela tem origem ali na queda. Agora, quando que essa igreja transcendente, essa igreja que tem em si uma essência sobrenatural, porque o próprio Deus a instituiu, quando ela se tornou ao longo da história, na linha da história, mais compreensiva enquanto comunidade dos salvos, dos eleitos, enquanto a congregação de crentes dos santos. Vejam só. Da revelação, então, inicial da igreja. Depois de alguns séculos, Abraão, ele aparece em cena, isso por iniciativa de Deus. Sempre deve ser dito que não foi Abraão quem buscou a Deus. Foi Deus quem chamou a Abraão de seu ambiente pagão. Não podemos perder isto de vista. Vou pedir, então, para me ajudar um pouco aqui, que o Fábio leia esse texto de Gênesis 12, 1 a 3. Por favor, Fábio. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é assim. Em Abraão, nós temos a revelação inicial da igreja, não a sua fundação. São coisas distintas. Não a sua instituição. Mas, enquanto encaixada na história da revelação de Deus, na história da revelação da aliança, nós temos em Abraão a revelação inicial da congregação dos santos, do próprio, então, corpo de Cristo. Reparem, Abraão era um pagão, Deus vai ao encontro dele, o chama unilateralmente, e Deus entra num pacto. Deus estabelece um pacto com Abraão. Deus estabeleceu, como nós vemos na tela aí, o pacto da graça com Abraão e com a sua semente depois dele. Agora eu pergunto, quem é a semente depois dele? A gente vai chegar lá. Vamos ver o pacto aqui. Diz lá
Gênesis 17, 7, Fábio, por favor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, a declaração de Deus fez da aliança um ato inequívoco, um ato realizado. Estava no decreto de Deus, mas também um ato realizado na história. Dali em diante, o que acontece? A família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, foi a igreja. Dali em diante, a família patriarcal foi a igreja. A igreja ali representada pelos patriarcas. Depois, é verdade, ela passa por Isaías, Davi e muitos outros do Antigo Testamento. Todos esses foram membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Queridos, isso para muitos de nós talvez seja algo já palatável, digerido, mas isso vai na contramão da teologia dispensacionalista, que divide a igreja de Israel, que entende que a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo como nós conhecemos, se deu somente a partir de Pentecostes. Esse divórcio, essa visão fragmentada na revelação de Deus, traz prejuízos, primeiro, com relação à soberania e o governo de Deus na história. E segundo, traz prejuízo hermenêutico para interpretarmos a Bíblia como um todo e vai determinar desvios no nosso entendimento, desvios de interpretação também escatológica, tá? Então, a igreja, ela começa no Éden, ela se torna mais clara enquanto corpo de Cristo a partir de Abraão, embora para o próprio Abraão isso não fosse tão evidente, tão claro assim, mas o Senhor vai revelando, lembrem-se, revelando a igreja de acordo de uma maneira relacionada à revelação da própria aliança. Agora, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da revelação universal e final da igreja. Final em que sentido? Aqui eu não estou falando da segunda volta de Cristo, não estou falando da consumação das eras, mas eu estou falando final porque depois que Cristo veio na sua primeira vinda, estabeleceu aqui, historicamente, a igreja cristã, embora ela tenha sua origem no Éden, esta configuração, esta composição do corpo de Cristo não terá mais nenhuma revelação histórica, alteração, desdobramento, desenvolvimento, tá ok? A não ser na consumação dos séculos, ali sim nós teremos a igreja triunfante, e como diz Paulo aos Romanos, ali nós teremos a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Então vamos encerrar a aula de hoje destacando a revelação universal e final da igreja. Olha só, em Cristo a aliança é consumada e a igreja cristã se torna explícita e universal. Vamos entender isso a partir de Gálatas 3. Por favor, Fábio. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gente, sem essa teologia
como pano de fundo, como é que nós entenderíamos essa teologia reformada, tá ok? A teologia da aliança. Como que nós interpretaríamos um versículo ou versículos como esse? Em Cristo, a aliança é consumada e a igreja cristã se torna explícita, né? Se torna evidente, clara na história, e não apenas isso, universal, onde o corpo de Cristo, ele alcança todas as etnias, todas as nações. Aliás, essa é uma marca que Jesus nos disse que ele não voltaria enquanto o evangelho não fosse pregado a todas as nações. Isso pelo caráter universal da aliança da graça a partir de Cristo Jesus. Então, versículos como esse é de uma profundidade que não é o caso agora a gente ficar destacando, mas eu vou ressalvar aqui 3 aspectos disso que o Fábio acabou de ler aqui em Gênesis 3, 7 e 9. Primeiro, os da fé. Bom, quem são os da fé? Os membros da igreja invisível, tanto judeus e gentios. Agora na nova dispensação, certo? Então vamos lá. Os da fé é que são filhos de Abraão, não os descendentes biológicos. Como que a gente pode afirmar um negócio desse? Imagine isso na cabeça de um judeu ortodoxo, tradicional. Como é que nós podemos falar que nós, gentios, somos filhos de Abraão? Paulo diz com todas as letras aqui em Gálatas, capítulo 3. Caráter universal, caráter final da revelação da igreja. Olha só, a revelação da justificação pela fé se dá no Evangelho, o qual foi revelado a Abraão. Pastor, você está querendo dizer que Abraão recebeu a pregação do Evangelho? Sim, queridos, não só Abraão recebeu a pregação do Evangelho. Adão recebeu a pregação do Evangelho, em Gênesis 3,15. E aqui no nosso texto, diz lá com clareza, prenunciou, vou até grifar mais aqui, prenunciou o Evangelho a Abraão. Então vamos lá. A revelação da justificação pela fé se dá no Evangelho, o qual foi revelado a Abraão. Isto é, reparem agora, o mesmo Evangelho salva os judeus e os gentios, ou seja, a igreja. Que mesmo Evangelho? Mesmo Evangelho que foi pregado no Éden e depois preanunciado a Abraão. Então, os crentes judeus e gentios de hoje são abençoados da mesma forma, com a mesma promessa que o crente Abraão recebeu. Esse é o trechinho final do nosso estudo. Peço então agora para o Fábio, por favor, fazer a leitura aqui. Por favor, Fábio, de Gênesis 3, 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Percebam aqui a teologia bíblica entrando em ação para interpretar o texto de Paulo. Olha só, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, podemos falar de uma maneira similar à promessa feita a Abraão, tá? Então, a bênção de Abraão, ou seja, a promessa feita a Abraão, só é possível aos crentes, reparem, por causa da cruz de Cristo. Mas qual é a implicação na eclesiologia? A implicação, reparem aqui,
os judeus receberão a promessa que tiveram lá em Abraão, mas só receberão por causa da cruz de Cristo. Abraão não recebeu a concretização da promessa. Os judeus, servos do Senhor do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Davi, também não receberam a concretização da promessa. E por que eles receberão? Eles receberão por causa da cruz de Cristo. Repare aqui o texto, olha lá. Vou grifar de novo aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo em próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Reparem agora, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Mas sabemos que essa bênção de Abraão, ela chega parcialmente aos gentios, parcialmente aos judeus. Por que parcialmente, pastor? Porque ainda não houve a concretização da promessa que Deus fez a Abraão. Perceberam a conexão aqui da igreja do Novo Testamento com a igreja do Antigo Testamento? Percebo que esta instituição, esta organização, esta formação, ela é sobrenatural, ela é divina, mas ela é governada e regida também por Deus na história. Então, o Espírito Santo só foi derramado na Igreja Universal por causa da cruz de Cristo. Eu encerro esse aspecto aqui da Igreja Universal e da sua revelação final, destacando Gênesis 3:29, que diz: reparem aqui, irmãos, eu queria ver como que um dispensacionalista interpretaria esse versículo, mas reparem aqui, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu vou acrescentar aqui a título de paráfrase. E se sois de Cristo, se estamos em Cristo, se confessamos a Cristo, o que acontece no mundo espiritual? Somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa que Deus fez lá em Gênesis 17:7 a Abraão. Percebam como a igreja ela é um organismo que o Senhor tem desenvolvido ao longo da história até a vinda de Cristo? Então, eu encerro dizendo que em Cristo os gentios se tornaram descendentes de Abraão e, portanto, herdeiros da mesma promessa que fora feita a Abraão. Você, pela fé, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E em Cristo, está escrito errado aqui, né? Deixa eu até arrumar. Está lá. Em Cristo, os judeus e os gentios, então a igreja, são herdeiros da mesma promessa. Irmãos, eu paro por aqui. Próxima aula eu continuo, né? Preciso me poupar um pouquinho, mas só para a título de destaque final. Então nós estamos falando sobre a revelação da igreja transcendente, né? Dizendo que a revelação da igreja transcendente ela é divina, está aí na tela, né? Está aqui na tela, vou deixar de amarelo aqui agora. Progressiva e se dá na revelação da própria aliança. Nós vimos o seu início, lá desde o Éden, nós vimos a revelação inicial da igreja, essa revelação de maneira mais clara em Abraão, e nós falamos aqui do estágio final da revelação sobre a igreja, inclusive não apenas o estágio final, mas o seu estágio universal. Na próxima aula, hoje eu me concentrei aqui mais na questão, deixa eu só voltar a tela para encerrar. Isso. Hoje eu me concentrei um pouco mais nessa questão da origem, né?
da origem, dela ser transcendente e porque o Deus Todo-Poderoso governa e vem revelando a igreja junto com a aliança. Tá? Próxima aula eu vou falar um pouquinho da sua essência sobrenatural, tá ok? Por hoje é isso, queridos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Vamos só ter mais uma palavrinha de oração? Por favor, eu peço que o nosso irmão Ciro nos despeça com oração final. Por favor, Ciro. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, que o Senhor nos permitiu que viéssemos até esse momento, Senhor. Comunhão com os nossos irmãos, ouvir a Tua palavra, ouvir mais e melhor compreender aquilo que o Senhor tem revelado na Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, de tal maneira que aquilo que aprendemos possamos não só guardarmos na mente, mas também no coração. Que possamos ser aqueles que ouvem e praticam a Tua palavra no dia a dia, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.